com aquela abordagem que você escolheu, tá certo? Então agora vamos falar um pouquinho desse aspecto geral, tá? Então o que é esse aspecto geral? Isso é o que todo terapeuta deveria saber, tá? A respeito de trabalhar com pessoas, de trabalhar com ajuda, porque uma coisa é você conhecer uma técnica, outra coisa é você ter ali uma base geral de conhecimentos que vão trazer para você mais confiança, mais clareza do que você está fazendo, tá? Então você tem que ter uma noção mais ampla das coisas, você não pode ficar restrito a uma única técnica, você tem que ver o ser humano como um todo, corpo, mente, emoções, parte espiritual, tá? Então quanto mais você tiver essa visão holística, mais você vai ser capaz de entender as raízes ali do problema do cliente, da queixa do cliente, tá? Se você olha apenas por um aspecto, você pode estar tratando algo que não é a verdadeira causa daquele problema, tá? Então aprenda a olhar como um todo, como um ser integral. Um sintoma, uma queixa, pode ter uma causa física, alimentação, atividade física, sono, pode ter uma causa emocional, pode ter uma causa sistêmica, tá? Então, quanto mais você ampliar o seu olhar, mais resultado, mais efetivo você será, tá? Então, é isso que eu tô falando quando eu digo esse aspecto geral, que vai para além da técnica, né? Quando você busca conhecimentos que vão além daquilo que você tinha estudado antes, tá? Então, isso é uma coisa. Outro ponto, é interessante que nesse aspecto do geral você busque algum conhecimento sobre psicologia e comportamento humano. Você precisa ter uma base que diga para você, que te oriente a encontrar a raiz dos problemas, das queixas dos clientes e que traga para você um caminho de solução. Você precisa ter aonde recorrer, tá? Alguma abordagem, algum conhecimento ali de alguma área da psicologia que você acredite, né, que você estudou e que vai servir como base para você entender as queixas ali dos clientes, tá? Então, buscar esse conhecimento a mais é bem importante, vai ser um diferencial para você, além da sua técnica, né, para além da técnica que você escolheu. Outro ponto que está nesse aspecto aqui, você entender sobre a relação entre o terapeuta e o cliente. Tá? O que pode sabotar o seu trabalho nessa relação porque você não conhece, porque você não se dedicou a esse assunto, porque você não estudou isso. E muitos cursos de formação não contam com esse conhecimento, né? Como que eu sei que a relação minha com o meu cliente está sendo prejudicial, está travando o progresso do trabalho? Como que eu identifico isso, tá? Você precisa entender disso, porque essas dinâmicas elas são muito ocultas, a gente acha que está fazendo tudo certo, mas se a gente não estiver muito atento, a gente pode estar caindo em armadilhas junto com o cliente, tá? E aí a gente não vai conseguir ajudar verdadeiramente essa pessoa. Então você precisa buscar conhecimento sobre isso, as dinâmicas entre terapeuta e cliente, a ética profissional do trabalho, como que eu devo me relacionar com o meu cliente da melhor forma para que eu não tenha problemas lá na frente, tá? Então, esse tipo de conhecimento, se você não tem ele na sua formação, ali na técnica que você fez, você precisa ir atrás, precisa correr atrás disso, tá? Outro ponto. O processo do terapeuta em si. Você precisa buscar esse conhecimento, você precisa ter esse entendimento de como que os meus processos internos influenciam no meu trabalho, qual que é a relação daquilo que eu vivi lá atrás, daquilo que eu estou vivendo hoje, com os clientes que chegam até mim, com os casos, as queixas que chegam até mim, como que isso influencia no meu trabalho, tá? Isso é uma dinâmica que está sempre acontecendo, é uma troca que está sempre acontecendo, tá? As minhas questões com o meu trabalho. Então, você precisa ter consciência disso para que isso não te influencie, não te limite de uma forma negativa, tá? Então, é um conhecimento importante, como que o terapeuta deve olhar para os próprios processos, para a própria cura, tá? Você precisa ter muita consciência de você mesmo, se você escolheu ser um terapeuta, tá? Então, isso é um ponto. E por último, né, na lista aí dos pontos essenciais que todo terapeuta deveria saber,
é a dinâmica de troca, a parte de dinheiro, como que funciona isso, como que eu estabeleço um valor, tá? Qual que é o significado, o sentido de eu ter um valor, de eu cobrar pelo meu trabalho, tá? E o que pode trazer problema se eu não tiver clareza disso, tá? Então, esses pontos que eu listei aí são pontos que muitas vezes não estão ali dentro de uma formação técnica, mas que você, como terapeuta, precisa correr atrás, tá? Para que você seja mais completo, para que você tenha mais confiança e mais resultado no seu trabalho.